Fechada desde março por conta do coronavírus, a fronteira entre Brasil e Paraguai foi reaberta hoje. E de acordo com o decreto brasileiro, não há restrição para a entrada de estrangeiros no país via Paraguai. Fidel Alvarenga e Clayton Souza mostram pra gente agora. A fronteira foi liberada às 5 horas da manhã e as filas de veículos se formaram bem rápido. Comerciantes e moradores da região de fronteira aguardavam ansiosos por esse dia. Volta tudo ao normal, né? A vida de todo mundo, que a gente mora em Presidente Franco, que é no Paraguai, mas eu trabalho no Brasil. Então eu tive que ficar lá, me virar por lá até abrir a ponte novamente, né? É um alívio. É um alívio, nossa. E como? Vida que segue agora, né? Na semana passada, o Paraguai criou um documento com uma série de medidas sanitárias para que fosse possível a reabertura da fronteira de forma segura. O governo brasileiro publicou uma portaria no final da noite de quarta-feira para liberar a entrada de estrangeiros no país via Paraguai. Estrangeiros e paraguaios agora podem cruzar a fronteira para o Brasil. Então, ela continua com as restrições com relação a outras localidades, mas não mais com relação à fronteira com o Paraguai. Então, tudo volta a ser como era antes. No lado paraguaio, algumas pessoas passaram sem apresentar o documento, que comprovaria ser morador da região de fronteira ou não. Regra prevista pelo Paraguai e que não está em vigor no Brasil. Para entrar no Paraguai, num primeiro momento havia lá um perímetro de 30 quilômetros que só moradores de Foz do Iguaçu poderiam ingressar, mas já tive informações que estão sendo aceitos outros moradores de outras localidades aqui no Brasil. Mas no nosso caso, tudo volta a ser como era antes na fronteira Brasil-Paraguai para nós. A fronteira entre Brasil e Paraguai estava fechada desde o dia 18 de março, há quase 7 meses. Segundo o governo do Paraguai, a reabertura da fronteira está em fase de teste, válida por 15 dias. Se os casos de coronavírus aumentarem nesse período, ela poderá ser fechada novamente. O decreto do Brasil não prevê esta regra. Os outros postos de fronteira com o Paraguai, de Guaíra e de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, também reabriram. Por mais artigos que tenham um decreto, nesse caso uma resolução inclusa na lei, o cumprimento das regras está na gente mesmo. Em cada um está a responsabilidade e a consciência para dar o resultado que todos esperamos. Se não cumprirmos, seguramente teremos que tomar outras medidas. Nesse primeiro momento, as pessoas só poderão cruzar a fronteira sentido Paraguai em veículos. A pé está proibido. Também há limite de horário para a entrada no país vizinho, que é entre 5 horas da manhã e 2 horas da tarde, e permanência de no máximo 24 horas. No Brasil, essas regras não se aplicam. Os brasileiros, eles podem entrar, pode sair e entrar sem problema nenhum. O Paraguai, inclusive, fez uma certa abertura para aqueles que não são fronteiriços, vão ter um controle migratório, fizeram esse adendo na legislação deles. Os fronteiriços de Foz do Iguaçu vão poder entrar sem ter que fazer o controle migratório. Bom, eu quero agradecer aqui a participação de Clayton Souza, a participação também de Fidel Alvarenga. Imagens que nós estamos mostrando, aguardadíssimas durante todo esse período de pandemia. Existia expectativa de que a reabertura da ponte, da fronteira, pudesse acontecer no mês passado, mas não aconteceu. Eu imagino que ele está acontecendo no momento certo, onde houve o entendimento dos dois presidentes, tanto do Paraguai quanto do Brasil. Houve uma maior flexibilidade por parte do governo brasileiro, pelo que a gente percebe aqui. Por conta do governo paraguaio, 15 dias de teste. Se aumentar o número de casos de coronavírus, volta a estacar zero. Volta a estacar zero para eles. Para nós aqui não houve esse tipo de restrição, ok? E foi movimentadíssima as primeiras horas da manhã dessa quinta-feira, 15 de outubro. Aliás, uma data histórica, né, para Brasil e Paraguai. Eu nunca tinha visto, e nem você também, essa ponte da amizade vazia como ela esteve. À direita aqui do vídeo está uma imagem ao vivo sendo mostrada para você nesse momento. Nós estamos às 12 horas e 15 minutos, coincidência 15, né? Porque hoje também é 15 de outubro. A imagem da ponte mostra uma movimentação intensa de automóveis e também caminhões no sentido Brasil-Paraguai. Estão indo em direção ao Paraguai.
Na esquerda, imagem recuperada das primeiras horas da manhã dessa quinta-feira. Imagens feitas pela nossa equipe. E nós estamos acompanhando aqui com satisfação a reabertura da Ponte da Amizade. Por quê? As pessoas precisam trabalhar, precisam levar o alimento, sustento para suas casas. E eu estou falando isso tanto dos paraguaios, eu estou falando isso tanto dos brasileiros também. A movimentação de dinheiro, a movimentação de empregos e de lojas abertas precisa acontecer. O turismo precisa fomentar. Isso aqui é muito importante, porque vir para Foz do Iguaçu sem poder ir para o Paraguai, convenhamos, né? Ir para Foz do Iguaçu sem poder ir para a Argentina também. Aliás, na Argentina continua fechada a fronteira, né, Renatinha? Lá na Argentina continua fechada. Estamos falando apenas do Paraguai, né? Nós não temos conhecimento de que a fronteira com a Argentina foi reaberta. Estamos falando do Paraguai, ok? Bacana. Uma salva de palmas por essa decisão, hein, Pioquinho? Uma salva de palmas para todos que estavam na torcida para a reabertura da Ponte Internacional da Amizade.